Enem 2021, primeiro dia de provas tem 26% de abstenção. Senado faz sessão de debates sobre a PEC dos precatórios. Importação de energia cresce 63% com crise hídrica no país. Bolsonaro sanciona projeto do Vale Gás para famílias de baixa renda. Joe Biden mantém comando do Banco Central dos Estados Unidos. Fim de semana é marcado por protestos em diversos países contra as medidas sanitárias para conter uma nova onda da pandemia. FIFA anuncia os indicados ao The Best, com lista que inclui Neymar e Alisson. Catar apresenta estádio feito com containers para a Copa do Mundo de 2022. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Senado realizou hoje uma sessão temática para discutir a PEC dos precatórios. A expectativa é que a proposta seja analisada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado ainda essa semana e votada em plenário na semana que vem. Na sessão temática realizada no plenário do Senado nesta segunda-feira, economistas, senadores e especialistas debateram o texto da PEC dos precatórios e os impactos que podem ser provocados com a aprovação da matéria. Especialistas da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal defenderam a necessidade de manutenção do teto de gastos para a segurança fiscal e reputação do país diante do mundo. Representantes da instituição fiscal independente comentaram um relatório de acompanhamento fiscal de novembro que demonstra aumento da inflação e piora na situação fiscal e afirmaram que a PEC dos precatórios aponta para um agravamento do cenário econômico. A ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, destacou a importância de socorrer e dar assistência aos mais vulneráveis e atingidos pela pandemia no país. O secretário de Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, defendeu que o texto não altera o pagamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef. O assunto foi muito debatido na Câmara. O secretário explicou ainda que a PEC abre espaço no teto de gastos, mas não altera as regras da Constituição. Com relação à regra do teto do gasto propriamente dita, essa alteração na inflação, que antes a gente estava corrigindo por 8,7, passamos a corrigir por 9,6, ela gera um espaço no Poder Executivo agora de 59 bilhões e meio, para os demais poderes de 2 bilhões e 700, a soma desses dois espaços alcançam 62,2 bilhões, então esse é o espaço que a alteração na sincronização do teto do gasto abre para o Poder Executivo. Em relação ao último valor que nós tínhamos, isso é um crescimento de 15,2 bilhões. A impressão que nós temos aqui no Ministério da Economia é que essa incerteza relacionada a como vão ficar o pagamento do programa social e o teto dos gastos, isso está criando uma incerteza muito grande nos agentes econômicos. O secretário destacou ainda que o texto enviado pelo governo foi alterado na Câmara e ainda passa por mudanças no Senado. O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, é autor de um texto paralelo para a PEC. Ele explicou que buscou convergência de propostas de outros senadores e discutiu o assunto também com o líder do governo no Senado e relator da PEC, senador Fernando Bezerra Coelho. Então eram 4 os nossos pontos divergentes. As soluções que nós trazíamos eram um pouco diferentes nas 3 PECs, na minha, na do Zé Aníbal e na do Alessandro. Eu apontava recursos dentro do próprio orçamento e eu indicava esses recursos basicamente como sendo as emendas do relator que íamos acabar com isso. Eu estava tirando fora as PECs referentes à Fundeb, porque o Fundeb já é extrateto e entendia que a dívida dele também poderia ser. Isso daria mais 16 milhões. E eu ainda propunha um corte de 50%
das emendas impositivas. Tudo isso somado davam os recursos necessários para se pagar os R$400 que se pretendia. O que se diz é o seguinte, que a lei do teto de gastos foi feita lá atrás como um instrumento gerencial para proibir que o executivo criasse gastos além desse teto. Qual era o teto? A despesa do ano anterior corrigido pela inflação. E a própria lei do teto colocava como exceção terremoto, guerra, pandemia. E foi com base nisso, inclusive, que o ano passado nós colocamos fora do teto todo o gasto com a pandemia da Covid-19. Criamos aquela exceção de 600 bilhões. E não houve problema, o mundo inteiro fez isso, o mercado acabou aceitando isso. Desse ponto de vista, alguns argumentam o seguinte: a despesa com precatório não é uma despesa que o executivo, que o presidente, enfim, que o governo, que o executivo deu origem. Ela vem de um outro poder. Quem deu origem a isso foi o poder judiciário. Então, por isso, assim como a pandemia, assim como um terremoto ou uma guerra, ele poderia ser, então, pensado em ser colocado fora do teto de gasto. Nesta segunda-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse em evento da Associação Comercial de São Paulo que o texto da PEC dos precatórios deve ser votado na casa até a próxima semana. A expectativa do líder do governo e relator da PEC, senador Fernando Bezerra Coelho, é que o relatório seja apresentado na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira e que o texto seja levado ao plenário da Casa no dia 30, terça-feira da semana que vem. A PEC dos precatórios foi aprovada pela Câmara dos Deputados no começo do mês. Além de abrir espaço fiscal para o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 até dezembro de 2022, ela fixa o valor que o governo federal terá para pagar os precatórios determinados pela Justiça. A equipe econômica do governo federal reduziu a previsão para o déficit das contas públicas deste ano. Essa foi a quarta melhora consecutiva na projeção. Antes estimado em 139 bilhões e 400 milhões de reais, o valor deve ser de 95 bilhões e 822 milhões de reais, o equivalente a 1,1% do produto interno bruto. Em abril, o governo chegou a estimar um déficit de 286 bilhões de reais. Segundo a pasta, a melhora na expectativa é consequência da melhoria da receita, impulsionada pela retomada do crescimento. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nesta segunda-feira a quebra de sigilo telemático do presidente Jair Bolsonaro. A diligência tinha sido determinada pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. Os dados deveriam ser enviados ao Supremo e à Procuradoria-Geral da República. O presidente, por meio da Advocacia-Geral da União, ingressou com mandado de segurança no STF, pedindo a suspensão da medida. Para o ministro Alexandre de Moraes, embora seja dotada de poderes judiciais durante suas diligências, a CPI não pode fazer esse tipo de pedido sem que tenha indícios robustos da necessidade. O primeiro dia de prova do Enem teve textos longos, redação elogiada e abstenção menor. Dos mais de 3 milhões de inscritos, 26% não fizeram a primeira prova. Foram 90 questões de múltipla escolha, divididas entre linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas. Uma das mais temidas do exame, a redação, teve como tema invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Tema que foi elogiado por professores, já que o país tem cerca de 3 milhões de pessoas sem nenhum documento. Nós vamos agora aos números da vacinação contra a Covid em todo o país. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicados 302.208.717 doses. 76,4% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação e mais de 129.754.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. Damos sequência com o ranking de imunização no mundo. Já foram aplicados 7 bilhões e 720 milhões de doses de vacinas contra a Covid, de acordo com a Universidade de Oxford.
A China continua na liderança com 2 bilhões e 440 milhões de aplicações. A Índia em segundo, com 1 bilhão 170 milhões. Em terceiro estão os Estados Unidos, o Brasil em quarto e a Indonésia em quinto. E a Pfizer afirmou nesta segunda-feira que sua vacina contra a Covid-19 ofereceu forte proteção de longo prazo contra o vírus em um estudo de estágio avançado conduzido com adolescentes de 12 a 15 anos. Segundo a empresa, uma série de 2 doses da vacina foi 100% eficaz contra a doença, monitorada de 7 dias a mais de 4 meses após a segunda dose. Os dados de longo prazo apoiarão as submissões programadas para aprovação regulatória total da vacina para essa faixa etária nos Estados Unidos e em todo o mundo. E veja daqui a pouco, a lei do Vale Gás para famílias de baixa renda é sancionada. E ainda, Museu do Ipiranga, em São Paulo, traz experiências para o público em seu novo projeto de acessibilidade. A taxa de desemprego do Brasil tem apontado tendência de queda. Apesar disso, ainda é a 4ª maior entre as principais economias do mundo. O levantamento sobre o terceiro trimestre do ano mostrou que a taxa de desemprego no Brasil chegou ao dobro da média mundial e está em 4º lugar entre as maiores economias do mundo. Segundo dados do IBGE, a taxa de desemprego no Brasil caiu para 13,2% no trimestre encerrado em agosto, atingindo 13 milhões e 700 mil trabalhadores. Antes da chegada da pandemia de Covid-19, o índice estava abaixo de 12% e acabou saltando para 14,7% no começo desse ano. E no conjunto de países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a taxa de desemprego caiu para 5,8% em setembro. De acordo com o ranking, apenas Costa Rica, Espanha e Grécia registraram em agosto uma quantidade maior de desempregados em relação ao Brasil, que teve um período prolongado de baixo crescimento. E o país também tem crescido em uma média menor que a dos países emergentes. Em continuidade aos atendimentos da população das regiões remotas do estado do Amazonas, o Ministério de Minas e Energia autorizou a celebração do segundo contrato do programa Mais Luz para a Amazônia, a ser executado pela distribuidora Amazonas Energia. O novo contrato vai atender as famílias que ainda não possuem acesso ao serviço público de energia elétrica, com sistemas de geração fotovoltaica, equipamentos com conjunto de baterias, que garantirão o fornecimento contínuo de energia a todas as unidades consumidoras. Serão atendidas 9 comunidades em áreas isoladas do município de Manaus, um total de 259 famílias. A crise hídrica no país provocou um aumento de 63% na importação de energia. O panorama atual contrasta com anos anteriores, quando houve queda na compra de eletricidade junto aos países vizinhos. A crise hídrica fez as importações de energia elétrica dispararem. A falta de chuvas levou o Brasil a comprar mais energia de vizinhos como Argentina e Uruguai, em contraste com menos importações do Paraguai, cuja usina binacional de Itaipu também sofre com a escassez hidrológica. Especialistas creem que esse ritmo tende a diminuir com a perspectiva de mais chuvas, aumento do nível dos reservatórios e maior geração de usinas hidrelétricas. Dados do Ministério da Economia mostram que de janeiro a outubro de 2021, as compras de energia elétrica cresceram 63,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. O cenário deste ano contrasta com o de 2020, quando as importações de energia elétrica caíram 4,8% de janeiro a outubro, na comparação com o mesmo período de 2019. No ano pré-pandemia, as importações de energia elétrica haviam caído 11%. O recorde de importação de energia elétrica ocorreu em outubro deste ano, quando o Brasil comprou 344 milhões de dólares de seus vizinhos, ultrapassando o pico anterior de fevereiro, quando havia comprado 311 milhões. Segundo especialistas, o Brasil sempre importou de vizinhos, que funcionam como um backup para o país, mas era algo menor.
De acordo com Luiz Eduardo Barata, ex-diretor do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a contratação de energia excedente ocorre quando o Brasil está em situação de penúria. E o governo federal sancionou a lei que cria o Vale Gás. O benefício foi pensado para diminuir o peso do custo do produto no orçamento das famílias pobres. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a proposta que cria o Auxílio Gás para ajudar a população de baixa renda a adquirir o produto. Para ter direito ao benefício, as famílias devem estar registradas no Cadastro Único do Governo com renda mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, de R$ 550, ou com alguém que receba o benefício de prestação continuada. Cada família elegível vai receber a cada 2 meses um valor monetário correspondente a uma parcela de, no mínimo, 50% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 quilos de GLP. O programa também vai dar preferência a famílias com mulheres vítimas de violência doméstica. A previsão é que o programa atenda até 19 milhões de famílias. E a partir de amanhã, as agências da Caixa Econômica Federal voltam a atender nos horários anteriores à pandemia de Covid-19, mas a legislação municipal pode determinar um padrão diferente em cada região. Os horários regulares de abertura e fechamento das unidades variam de acordo com as especificidades e fusos de cada região. Em grande parte do país, o atendimento ao público acontece entre 10 da manhã e 4 da tarde. Durante a pandemia, as agências funcionaram a partir das 8 horas da manhã, em especial para atender demandas relativas ao pagamento de benefícios, como o auxílio emergencial. A lista com o horário de funcionamento das unidades está disponível no site da Caixa, assim como as informações sobre toda a rede de atendimento do banco. A Caixa ainda avisa que, priorizando a segurança e o bem-estar dos clientes e empregados, o banco vai manter os cuidados necessários para a prevenção e controle dos riscos de transmissão da Covid, como a disponibilização de álcool em gel em todas as unidades. A Caixa também disponibiliza aos clientes o atendimento remoto e digital por meio do WhatsApp Caixa, pelo 0800 104 0104 ou pelo Internet Banking e aplicativos. Entrou em vigor nesta segunda-feira uma mudança nas regras que restringem o uso do Pix à noite e de madrugada. Desde 4 de outubro, passou a valer o limite de R$ 1.000 para transferências e pagamentos realizados por pessoas físicas das 8 horas da noite às 6 horas da manhã. Caso o cliente desejasse, poderia pedir que o período noturno começasse mais tarde, podendo escolher qualquer horário entre as 8 horas da noite e as 11h59 da noite. A partir de hoje, isso não é mais possível. O cliente só terá 2 opções, que são entre as 8 horas da noite e as 6 da manhã ou entre as 10 da noite e as 6 da manhã. Circular com uma placa com os caracteres apagados, lacre de segurança rompido ou com a falta de qualquer uma das placas era motivo de dor de cabeça para os motoristas. O veículo era removido a um pátio pelo agente de trânsito. Com as alterações feitas por meio da Lei número 14.229 no Código de Trânsito Brasileiro, os condutores ganharam 15 dias de tolerância para regularizar as pendências. Agora, os motoristas que cometerem infrações relacionadas ao veículo e que possam ser sanadas durante a abordagem poderão ser liberados para regularização sem remoção ao pátio. Esse tipo de liberação vale, por exemplo, para veículo com lacre de placa rompido ou placa ilegível. A Polícia Rodoviária Federal destaca, no entanto, que para que haja liberação é necessário que o veículo esteja em condições de segurança viária e que, para todos os casos, é necessário que o licenciamento esteja em dia, especialmente se for transportador profissional de pessoas ou mercadorias. Ressalta-se ainda que, caso o proprietário não realize a regularização dentro do prazo previsto, será feito o registro de restrição administrativa no Renavan do veículo e, caso seja flagrado novamente em blitz, haverá a remoção ao depósito. A nova regra não se aplica aos casos de falta de licenciamento nem transporte remunerado de pessoas ou bens sem autorização do Estado. E veja a seguir: o mercado financeiro eleva a projeção da inflação. E ainda, milhares de pessoas protestam na Europa e na Austrália contra as medidas para conter a pandemia.
Os questionamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em torno das medidas anunciadas pelo Ministério da Saúde sobre a ampliação da dose de reforço na semana passada dos imunizantes contra a Covid-19 geram dúvidas. E para esclarecer algumas delas, nossa equipe conversou com uma imunologista que garante que voltar aos postos de saúde, especialmente agora às vésperas das festas de fim de ano, é essencial para manter a queda nos números da pandemia. Eu não vejo assim nenhum sentido, né, esse questionamento, porque a gente está respaldado nos dados que a ciência nos traz, porque todos os estudos já publicados mostram claramente que os anticorpos circulantes protetores advindos da vacinação, eles têm uma meia-vida de 6 a 8 meses. Ou seja, o tempo de permanência desses anticorpos na circulação é muito pequeno. Então, a gente tem que tomar essa dose de reforço, sim. A imunologista afirma ainda que está correto o novo intervalo de 5 meses entre a segunda dose e a dose de reforço, que pode ser administrada com qualquer uma das marcas disponíveis no país, conforme orientação do Ministério da Saúde. É desejável que as pessoas recebam a terceira dose diferente da vacina que recebeu anteriormente. Porque o sistema imunológico, ele funciona da seguinte forma: quanto mais diferente for aquele agente, aquele antígeno, vamos dizer assim, da vacina, maior será a minha resposta imunológica. Mas como a orientação é tomar aquela marca que tiver no posto, se a pessoa tomar 3 doses da mesma marca, tudo bem? Tudo bem. Se ela puder receber essa terceira dose de uma marca diferente, será um tanto quanto melhor. Mas, caso não tenha disponibilidade, ela procure outros locais e não encontre uma vacina diferente, ela pode receber a mesma dose. O Ministério da Saúde também atualizou a recomendação quanto à vacina da Janssen, que até então era conhecida como de dose única. A Janssen também requer 2 doses. Com isso, a orientação é que todos os brasileiros que tomaram esse imunizante retornem aos postos de saúde para aplicação da segunda dose, conforme os novos lotes que foram recebidos recentemente forem distribuídos pelo país. Essa é mais uma medida defendida pela doutora Lúcia. Os estudos clínicos com as vacinas, eles correm no Brasil inteiro e no mundo inteiro, em universidades e centros de estudos renomados, e a gente tem que acompanhar os dados que a ciência nos traz, né? Então, se os estudos estão mostrando que há necessidade dessa dose de reforço, eu acho que a gente tem que estar atento a essas informações. Por falar em segunda dose, a doutora reforça a importância dela para quem ainda não completou o esquema vacinal. Agora, com o final de ano, com as festas natalinas, a reunião de familiares e amigos, a tendência é termos aí mais aglomerações. Daí a importância de estarmos com o esquema vacinal, principalmente até a segunda dose, já finalizado. Especialmente os adolescentes, que em sua maioria deverão retornar agora aos postos de saúde. Aqui na capital paulista, por exemplo, 70% deles ainda não tomaram a segunda dose. Apesar de nós seguirmos orientando para não aglomerar, nós sabemos que isso acontece. Então, principalmente os adolescentes, pelo próprio comportamento, né, que já é mais aglutinador por si só, é importantíssimo que retornem e recebam a sua segunda dose. Iniciando mais uma semana no mercado financeiro, o dólar fechou em queda após 5 altas consecutivas de 0,27% nesta segunda-feira, com os investidores vendo continuidade na redução de estímulos e o possível aumento antecipado de juros nos Estados Unidos, diante da permanência de Jerome Powell na chefia do Banco Central do país por mais 4 anos. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,59 na venda. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, indicou Jerome Powell para um segundo mandato de 4 anos à frente do Federal Reserve, o Banco Central Americano. Jerome Powell prometeu que a instituição vai agir para evitar que os altos níveis da inflação nos Estados Unidos se consolidem.
Sabemos que a alta da inflação prejudica as famílias, principalmente aquelas menos capazes de arcar com os custos mais elevados de bens essenciais. Usaremos nossas ferramentas tanto para sustentar a economia e um mercado de trabalho forte, quanto para evitar que a alta da inflação se consolide. A inflação nos Estados Unidos fez com que os preços no mês passado alcançassem a máxima em mais de 3 décadas. As declarações de Powell ocorreram depois do anúncio do presidente Joe Biden de que o manterá no cargo para um segundo mandato. O governo elogiou a atuação do presidente Powell e do Fed para amortecer o impacto da pandemia e colocar a economia de volta aos trilhos. Jerome Powell, de 68 anos, dirige o poderoso Federal Reserve desde 2018. A nomeação agora deve ser confirmada no Senado. O mercado financeiro elevou a projeção da inflação. Ao mesmo tempo, a previsão para crescimento da economia caiu neste ano. As estimativas do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é considerado a inflação oficial do país, subiu de 9,77% para 10,12% neste ano. Para 2022, a estimativa de inflação ficou em 4,96%. A projeção está no Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, com a expectativa das instituições financeiras sobre os principais indicadores da economia. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 7,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária. O Copom já sinalizou que no mês que vem pode elevar a Selic em mais 1,5 ponto percentual, finalizando o ano em 9,25%. As projeções do Banco Central para a inflação também estão ligeiramente acima da meta para 2022, 11,25%. As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central também reduziram a projeção para o crescimento da economia brasileira este ano, de 4,88% para 4,80%. E para 2022, a expectativa para o PIB é de crescimento de 0,7%. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 123 mortes por Covid-19 e quase 2.600 novos casos, segundo o Ministério da Saúde. Confira os números da pandemia. Já são mais de 258 milhões e 22 mil casos confirmados e mais de 5 milhões e 156 mil óbitos ao redor do mundo. Os Estados Unidos são os mais afetados pela pandemia e até o momento passaram dos 47 milhões e 863 mil pessoas diagnosticadas e tem um total de 772.260 vítimas fatais. A Índia beira os 34 milhões e 519 mil pessoas contaminadas. O Brasil se aproxima dos 22 milhões e 20 mil testes positivos de Covid, sendo que mais de 21 milhões e 230 mil pessoas estão recuperadas da doença. O país tem um total de 612.782 mortes. Já o Reino Unido tem mais de 9 milhões e 941 mil casos confirmados. E a Rússia ultrapassou os 9 milhões e 205 mil contaminações desde o início da pandemia. O final de semana foi marcado por protestos em vários países contra as medidas sanitárias para conter uma nova onda da pandemia. Protestos em vários países contra medidas que visam impedir uma nova onda da pandemia do coronavírus. Cerca de 10 mil pessoas se manifestaram em Sydney contra a vacinação. A imunização só é exigida em alguns estados e territórios para determinados grupos profissionais. Cerca de 85% dos australianos com mais de 16 anos estão totalmente imunizados. Milhares de pessoas também protestaram em Melbourne e cerca de 2.000 compareceram a uma contra-manifestação, uma das primeiras desse tipo. Tudo que foi feito foi para salvar vidas, quer dizer, incomodou e afetou muitas pessoas, mas é uma pandemia global. O que mais podemos fazer? Enquanto isso, outras milhares protestaram em Viena, a capital austríaca, contra o bloqueio geral e a vacinação obrigatória anunciada pelo governo na sexta. O organizador do protesto do partido de extrema-direita, FPO, não pôde comparecer porque testou positivo para o vírus.
É uma questão de liberdade, a integridade do nosso corpo está em risco, por isso vamos às ruas juntos pelas próximas gerações para lutar por eles. Isso não vai acabar com a vacinação compulsória se ficarmos parados sem fazer nada. Também houve protestos na Holanda um dia após uma manifestação em Roterdã contra o confinamento parcial que resultou em graves distúrbios. Durante o protesto, diversos incêndios foram provocados, fogos de artifício foram lançados e a polícia dispersou manifestantes. De acordo com as forças de segurança, dezenas foram presos e 7 pessoas ficaram feridas, incluindo policiais. Além de provocar milhões de mortes e afetar as economias e sistemas de saúde, a pandemia de Covid-19 tem consequências socioeconômicas devastadoras. O alerta foi feito pela Cruz Vermelha, que destacou que a situação é ainda pior para mulheres imigrantes. Em seu relatório mais recente, a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho alerta que as consequências da pandemia impactaram de forma desproporcional os setores mais vulneráveis. Isso gerou desemprego e reduziu a renda, além de criar insegurança alimentar e problemas de saúde, de acordo com os dados compilados de 192 países. O presidente da Cruz Vermelha, Francisco Roca, afirmou que a pesquisa confirmou suspeitas preocupantes. Os impactos secundários da pandemia na estrutura da sociedade serão sentidos nos próximos anos e, inclusive, décadas. O documento revela a situação triste de pessoas que já eram vulneráveis e que agora foram levados a uma situação limite. O informe revela ainda como os confinamentos provocaram um isolamento social maior, com muitas mulheres expostas à violência doméstica. Todas as sociedades objeto de estudo afirmaram que tiveram que reforçar os serviços de proteção às vítimas de agressões. Políticos alemães estão debatendo a possibilidade de tornar a vacinação contra a Covid-19 obrigatória, considerando o aumento de novos casos e baixa taxa de imunização. Provavelmente até o fim deste inverno, como às vezes é dito, quase todo mundo na Alemanha estará vacinado, recuperado ou morto. A forte declaração foi dada nesta segunda-feira, no momento em que a Alemanha enfrenta uma alta nas infecções pela variante Delta do coronavírus, muito contagiosa. O ministro pediu mais uma vez que os alemães se vacinem com urgência. O Índice Nacional de Pessoas que receberam as doses continua inferior à observada em muitos outros países europeus. A chanceler Angela Merkel citou uma situação dramática e advertiu que as medidas atualmente em vigor na Alemanha não são mais suficientes. O país é duramente atingido por uma nova onda de contaminações, principalmente nas regiões sul e leste. Diante do avanço do vírus, que já matou mais de 99 mil pessoas no país desde seu surgimento, Angela Merkel e seu provável sucessor decidiram na semana passada aumentar as restrições para os não vacinados. Nos últimos dias, a Alemanha registrou um número sem paralelo de contaminações desde o início da pandemia, ultrapassando 65 mil na semana passada em 24 horas. Nesta segunda, a taxa de incidência de 7 dias era de 386,5, um recorde. E veja a seguir, a FIFA anuncia finalistas do Prêmio The Best e tem brasileiro na lista. E veja também estádio de containers construído para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. A Eslováquia decretou o confinamento de pessoas não vacinadas. Veja este e outros destaques em um giro de notícias pelo mundo. No país, os cidadãos que não foram imunizados serão proibidos de entrar em lojas que não sejam consideradas essenciais, como supermercados ou farmácias, mesmo com um teste de coronavírus negativo. A Eslováquia tem atualmente a 4ª maior taxa de infecção do mundo, com 917 novos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 7 dias.
Na ilha turística do Vietnã, um resort prepara para reabrir após 2 anos de bloqueio devido à pandemia de Covid-19. No próximo sábado, cerca de 200 sul-coreanos pousarão na ilha, que fica a poucos quilômetros do Camboja, nas águas azuis do Golfo da Tailândia. A liberação só foi possível depois que um esquema de passaporte de vacina foi iniciado este mês pelo governo do Vietnã. Na Noruega foi apresentado um navio que é o primeiro de carga com inteligência artificial, tornando-o autônomo. Ele é totalmente elétrico e segue o padrão de emissão zero de carbono. O navio representa um importante progresso tecnológico, mas uma pequena contribuição ecológica para um setor que busca reduzir o impacto ambiental. Na França, produtores usam a criatividade para manter fazendas subterrâneas de cogumelos. Segundo a história, o cultivo de cogumelo de Paris se desenvolveu nas catacumbas da capital no governo de Napoleão I. Hoje restam apenas 5 fazendas subterrâneas de cogumelos na região e, por falta de compradores, teme-se a sobrevivência dessa tradição culinária e cultural do país. Ainda na França, as pistas de esqui estão prontas para os turistas e entusiastas do esporte durante o inverno que se aproxima. Após a pandemia que arruinou a temporada de 2020 no país, os trabalhadores da indústria já organizam as pistas e os teleféricos, localizados nos Alpes. Durante a pausa nas atividades no ano passado, foi possível realizar ajustes nas máquinas e efetuar manutenções em todo o trajeto da descida. Na Inglaterra, uma artista desenhou na areia uma silhueta de um casal apaixonado. Milhares de pedras trazidas até uma praia na Inglaterra pela maré foram transformadas em uma gigantesca obra de arte pela artista Claire Ison. Usando um ancinho, ela juntou as pequenas rochas e formou uma silhueta de 30 metros de comprimento de um casal na areia. Na Rússia, uma cachorrinha foi resgatada por alguns voluntários que ajudam a financiar próteses de titânio para voltar a caminhar. Após o resgate e ser submetida a uma cirurgia, a cadelinha russa chamada Mônica está pronta para começar uma nova vida, depois que suas 4 patas foram equipadas com próteses de titânio. A cirurgia complexa e cara foi financiada por uma vaquinha virtual. Ainda no mundo animal, um cachorro surfista foi campeão mundial e está no Guinness, o livro dos recordes, pela onda mais longa já surfada por uma dupla de cachorro com humano. Quando era apenas um filhote, com 10 meses de idade, o labrador chocolate já demonstrava um talento incomum, a prática do surf. Hoje, Bono tem 11 anos e já foi 5 vezes campeão mundial. Bono também é um sucesso nas redes sociais, são mais de 230 mil seguidores. A FIFA anunciou o nome dos 11 jogadores que estão concorrendo ao prêmio The Best, que coroa os melhores do ano no futebol. E a lista conta com brasileiros. Durante o evento, serão premiados os melhores jogadores, treinadores e goleiros entre homens e mulheres. Além disso, será conhecido também o vencedor do Prêmio Puskás de gol mais bonito do ano. Entre os 11 jogadores estão 2 brasileiros, Neymar, do Paris Saint-Germain, e Alisson, goleiro do Liverpool. Junto deles está o meio-campista ítalo-brasileiro do Chelsea, Jorginho. A lista ainda conta com grandes atletas como Cristiano Ronaldo, do Manchester United, Lionel Messi, do PSG, e Robert Lewandowski, do Bayern de Munique. O sistema de votação é separado entre treinadores e treinadoras das seleções nacionais, capitães e capitãs das seleções, jornalistas e o público, que vota pelo site da FIFA. O evento de cerimônia para a entrega do prêmio será realizado na sede da entidade, em Zurique, na Suíça, no dia 17 de janeiro de 2022. Não só de arenas suntuosa será feita a Copa do Catar. Uma das futuras instalações do Mundial de 2022 é sustentável, com estrutura modular e desmontável. O estádio Rais Abu Abud está localizado em Doha e foi construído especificamente para a Copa. O equipamento esportivo é feito de assentos removíveis e outros blocos modulares que serão totalmente desmontados e reaproveitados após o encerramento da competição. A ideia de reciclar contêineres de transporte marítimo promove não só a sustentabilidade do evento, como também reduz os custos com as obras da arena. O Rais Abu Abud tem capacidade para 40 mil pessoas e vai receber 6 jogos da fase de grupos e um confronto eliminatório nas oitavas de final. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa
você foi o quê, irmã? Tava com incômodo na perna direita aqui e também na volta da vitória deu um incômodo aqui no pescoço. Eu repreendi em nome de Jesus, passou. Passou tudo agora, glória a Deus. E você foi o quê, irmã? Perturbação psicológica. Tá bom, foi embora. Foi embora. Tava quanto tempo esse mal aí? Desde 3 dias já. 3 dias, glória a Deus, sumiu. E você, amigo? Ô, pastor, na hora que eu cheguei aqui, eu tava com as vistas bem embaraçadas, assim, chuviscando assim, aí depois da volta da vitória e clareou. A chuva passou. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. E você? Estava com dor no estômago, depois da música, para Jesus passou. Glória a Deus. E você? Estava com a dor aqui do lado, a virilha, eu cantando a música, passou. Passou agora, lá na galeria. Eu cheguei triste, missionário, mas depois da volta da vitória eu tô feliz. Obrigado. E você? Eu estava com tontura, eu quase caí em cima da Jo. Aí na hora da vitória, fiquei curada. Ficou curada. Conta pra nós aqui, irmã. Eu tava muito triste, mas depois da volta da vitória, Deus devolveu a alegria. Essa casa é da alegria, pessoal. Aqui vem triste e volta alegre. Eu quero todo mundo, quando voltar para casa hoje, voltar de cabeça erguida, peito estufado, com aquela certeza. Eu agora tô vencendo em nome de Jesus. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.